Salve, salve, caverna! Voltamos para mais um deck velho. Vocês estão bom, meus mano? Antes de eu apresentar quem está comigo, vocês já sabem quem é, mas antes de eu apresentar formalmente e a gente começar os esquemas, só lembrar vocês rapidinho. Se por acaso vocês não são inscritos no canal, não segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha com todo mundo. Faz essa força, ajuda a gente está quase, quando a gente está gravando esse vídeo, estamos com 892 seguidores, ajuda a gente, estamos quase chegando em 1000, dá aquela força para nós, a gente está sempre postando um monte de coisa legal aqui, fazendo um monte de live legal, e agora sim, comigo, a nossa Liam Otávio, satisfação, meu mano. Satisfação, Janzinho, como é que você tá? Mais uma vez, a dupla dinâmica junto aqui para mais uma gravação. Ansioso para... Caralho, esse deck, ansioso para mais um deck velho, e esse deck ficou legal, tá? Tá, e antes de mais nada... Eu sempre falo isso, mas o deck ficou legal. Antes de mais nada, só lembrando, para quem for comprar nossos parceiros, os cupons estão aqui dos lados. Cupom LHAMA5 para TCG Inbox, LHAMA10 para dos Reis. Qualquer compra, é só usar nossos cupons para ter os respectivos descontos. Então, dá aquela força pra gente. E vamos lá. Se por acaso esse é o primeiro deck velho que você tá vendo, eu vou ser sucinto. O deck velho é um quadro que a gente tem, que a gente reforma decks. E aí, como que a gente faz essa reforma? O seguidor nosso vai mandar a lista do deck, o nome do comandante e a estratégia do deck. E a gente vai reformar aquele deck. A única coisa que a gente vai manter é a estratégia do deck. O resto, a gente pode mudar o que a gente quiser, quantas cartas a gente quiser. A gente normalmente muda entre 20 e 40, mas não passa disso. E a gente mantém só o plano de jogo e a estratégia do deck. Fechado? É isso aí. Vamos para mais um deck velho. E esse vocês vão gostar. Roda a vinheta. Vamos lá. Caralho, esse deck é muito legal, tá? O seguidor que mandou esse deck pra gente foi o Rafael. É um amigo nosso, o Rafão. Ele mandou um deck. O deck é um deck de Aralme dele. Eu vou ler primeiro o que a Aralme faz e depois eu vou ler o que ele mandou no grupo do deck velho, tá? Vocês estão vendo na tela, mas a Aralme é uma criatura de 3 manas, 1/4. E aí, o que ela tem? Os custos você vira e você vai exilar um número de cartas do cemitério igual ao número de oponentes que a gente tiver. Então, se a gente tiver 3 oponentes, exila 3. Se tiver 2, exila 2. Se tiver 1, exila 1. E aí, qual que é o efeito? A gente vai escolher uma criatura no nosso cemitério e aquela criatura vai ganhar Encore. E aí, o custo do Encore vai ser o custo de mana daquela criatura. E aí, o que é o Encore? O Encore é uma habilidade que diz assim: você paga o custo de Encore, exila aquela carta do seu cemitério, e aí você vai criar uma cópia dela para cada oponente que você tem, e a cópia tem ímpeto, tá? Então, você criou, por exemplo, aqui embaixo, o Burglar Rat. A gente fez ele com um Encore. Tem 3 oponentes? Vai criar 3 Burglar Rat. Tem 2? Vai criar 2. Esse é o efeito do Encore. Beleza? Esse deck da Aralme do Rafão é muito legal. O Rafão é muito safado. Nossa ele é muito senhora. gente boa. Mora no nosso coração, né? Não, Otávio? Mora sim, mais ou menos, né? Porque a gente quer expulsar. Nossa, né? A gente quer expulsar ele de vez em quando, mas ele é tão legal que a gente deixa ele lá. Não, tem que mudar. Esse deck que já é safado é triste pra caralho de jogar contra depois disso, mas tá bom. Vamos, faz parte. E aí, o que o Rafão... Deixa eu abrir aqui o que ele mandou no grupo do deck velho, que eu vou ler para vocês, que ele fechou sem querer, mas eu já tá abrindo aqui, eu já vou ler. Pronto. Meu deck de Aralme. A ideia base consiste em jogar cartas no grave e usar da habilidade da Aralme para trazer as criaturas do meu cemitério, usando o cemitério como uma segunda mão. O deck perde muita força a partir do momento que eu só tenho um único adversário. Sendo assim, o meu foco sempre que possível é tentar eliminar todos de uma vez ou os 2 últimos morrerem no mesmo turno. É isso que ele mandou pra gente no grupo, no grupo do deck velho sobre a Aral. E aí, eu vou fazer um disclaimer, porque a gente, como a gente comentou, o Rafão é um amigo nosso. A gente já jogou muito, já perdemos muito para essa Aral, mas a gente sabe como o deck funciona. E aí, por saber como o deck funciona e por saber das mecânicas que ele quer tentar fazer, trazendo
do porquê que ele quer trazer as criaturas de volta e quais criaturas ele quer trazer de volta, a gente pensou em um comandante específico, mas a gente deixou aqui um outro comandante no sideboard. Se por acaso o Rafa ou vocês que estiverem assistindo quiser trocar e usar outro comandante, tá? Mas o outro comandante eu vou deixar para fazer um parênteses dele no final. A gente escolheu o Yarok para ficar no lugar da Aralme como comandante, ele virou um Sultai. E aí o Yarok, como é que ele é? Ele custa 5 manas, 2 genéricas e Sultai. Ele é 3/5, ele tem Death Touch Life Link, e a parte importante do Yarok, o que fez a gente escolher ele como comandante. Sempre que uma permanente entrar no campo de batalha, se aquela permanente causar uma habilidade de alguma permanente de desencadear, aquela habilidade que desencadeou triga 2 vezes. Isso quer dizer o quê? Principalmente o porquê que a gente escolheu esse comandante. Porque o Rafão, com a Aralme, ele queria ter triggers de coisas entrando em campo para ele poder fazer maldades. Exatamente. Então, aí a gente entra naquela questão. Pode falar, desculpa. Então, daí ele entra na questão do ratinho lá que o Jean falou. Ele vai, em vez de ele precisar jogar ele no cemitério, dar o encore, a gente pulou essa fase e colocou, toda vez que ele castar, ele vai desencadear pelo menos 2 vezes. Então, independente do número de oponentes que ele tiver, vai desencadear as coisas. Exatamente. E é importante dizer que a Aralme tá no meio do deck, tá? A gente manteve a Aralme no meio do deck, porque ela é uma carta forte, ela é muito legal para poder... Porque tem criaturas que nossas criaturas têm algumas coisas legais que vão morrer. Então, né, trazê-las de volta vai ser muito importante. E trazendo o maior número delas, vão trazer mais habilidades de entrando de ETB, Exatamente. Que vai trigar mais ainda. A gente pensou no... Aquela coisa, a gente está usando a estratégia que o Rafão queria, que é o objetivo da Aralme, de trazer coisas de volta para o campo e trigar mais de uma vez, só que Exatamente. Sem depender dessas criaturas estar no campo, você poder usar com elas na mão também. Exatamente. E aí, inclusive, se vocês quiserem, as 2 listas vão ficar na legenda como sempre ficam, para vocês compararem e verem o que a gente está falando. Antes de eu focar nas criaturas, que é o creme do deck, eu vou descer e vou começar pelos encantamentos e vou subindo, tá? Como o Yarok é um comandante que duplica triggers de habilidades desencadeadas, a gente colocou alguns encantamentos que podem ser legais, tá? Aqui, a Mirror Room Fractured Realm, o importante é o Fractured Realm. Por quê? Ele duplica ETB que nem o Yarok, é uma redundância para o Yarok. Assim como a Virtude do Conhecimento, também é uma redundância para o Yarok. Elas fazem a mesmíssima coisa. Permanente que entra em campo duplica o ETB de qualquer coisa que trigou quando aquela permanente entrou. Então, o rato que descarta, se a gente tem o Yarok e a Virtude ou o Reino Fraturado, vai trigar, vai desencadear, além da vez original, mais 2 vezes, uma pelo Yarok, outra pela Virtude ou pelo Reino Fraturado. É redundância, é triggerar mais de ETB, isso é muito forte para o que o deck quer fazer, tá? A gente tem mais uma redundância que eu já quero falar de efeito de Yarok, que é o panarmônico também, que faz a mesma coisa. A diferença é que o Yarok, a Virtude e o Reino trigam quando qualquer permanente entra em campo. O panarmônico só triga com criatura e artefato, tá? Essa diferença para o nosso deck não importa, mas... Principalmente porque a gente vai abusar do ETB de criaturas, né? Exatamente, mas isso é importante, porque esses efeitos você pode abusar, por exemplo, de Landfall. Né? O Landfall é uma habilidade que desencadeia quando uma permanente entra em campo. Terreno entrou em campo, desencadeia Landfall. Virtude, Yarok e Reino duplicam esses efeitos. E aí a gente colocou um Projeto Guardião. Projeto Guardião especificamente porque era uma carta que o Rafa já tinha, e ela é uma fonte de draw muito absurda, no Yarok funciona muito. Vai comprar 2 cartas toda vez que uma criatura entrar em campo quando a gente tiver o Yarok na mesa. Muito. E como vai usando os outros, as outras redundâncias, você vai exponenciando isso. Exatamente. E tem mais uma redundância ainda de Yarok, que
que é uma criatura que eu não vou falar dela agora. Eu vou deixar para falar quando a gente tiver nas criaturas. Nos artefatos, pacotinho de ramp, que a gente melhorou a base de ramp do Rafão. Então, só ring, Snake Arcano, os talismãs. A única coisa de pedra de custo 3 aqui é a esfera do comandante, porque ela é boa, né? Porque além de gerar mana, você pode dar draw também com ela, então isso é muito legal. A pedra da mente também, você pode dar draw, então isso é também uma coisa bem legal. Nada demais, pacotinho de ramp básico. Aí a gente vem para a parte de instantâneas. O deck da Aralme do Rafão era um deck que ele era bastante controle, tinha bastante peça de controle, e a gente tentou manter a parte do controle do deck aí. A gente reduziu um pouco a quantidade de instantâneas que tinha, mas a base toda de controle do deck, o que tinha, o Rafa tinha, a gente manteve. Então, Pong faz Snake Arcano, o Rafa já usava, a gente adicionou um Troféu do Assassino, né? Troféu do Assassino é muito bom porque ele destrói qualquer permanente. Vai dar uma land pro oponente? Sinceramente, não faz diferença, porque a gente vai se livrar de alguma coisa que pode potencialmente estar prejudicando a gente. Como é qualquer permanente, você pode destruir terreno também com o Troféu do Assassino. Muito legal. Sim, é aquela coisa, ela consegue tirar algumas lands também que enche o saco. Exatamente, tipo Valakut, tipo Glacial Chasm, tipo Campo dos Mortos. Berço de Geia. Berço de Geia. Nictus. E por aí vai. Então. Beast Within também destrói qualquer permanente, muito legal. Só que em vez de dar terreno, dá um bicho. Exatamente. O Winds of Rebuke que o Rafa já usava, mas é uma coisa que dá bounce e não terreno, que é bem legal. Negate é um counter que a gente colocou que é bem efetivo, que o Rafa não usava, mas a gente colocou porque é um counter de 2 manas que anula qualquer coisa que não é bicho, ele é genérico, ele é fácil de pagar, e como é um deck de 3 cores, quanto menos pip da mesma cor a gente tiver para pagar, melhor. Sim. Aí a gente colocou um Displace e um Ghostly Flicker, que são basicamente redundâncias. A diferença é que o Ghostly Flicker pode blinkar artefato e land, e o Displace é só criatura. Tá? Que isso vai ser muito importante mais pra frente, vocês vão ver. Exatamente. A gente colocou. O deck tem combo, tem 2 combos no deck. E um dos combos é com o Ghostly Flicker. Então, o Ghostly Flicker especificamente também é peça de combo, exatamente porque ele pode blinkar terreno também. Mas dá para blinkar com Displace também, dependendo do que a gente tiver, de como a gente tiver, do como esse combo acontecer. Então, o Displace também pode funcionar. E aí, exilam 2 criaturas, elas saem de campo e depois elas voltam para o campo. Tá? O Ghostly Flicker faz a mesma coisa, só que ele pode exilar a criatura e terreno também. E aí, como o nosso deck é um deck de ETB, a gente poder blinkar a criatura e poder repetir o efeito de ETB duplicado por causa do Yarok, por causa da virtude do conhecimento, por causa de todos os duplicadores que o deck tem, é muito forte. A gente consegue abusar e fazer muita coisa legal com isso. Sim. Tá? Além dos efeitos de Ghostly Flicker, Saw in Half. Saw in Half a gente colocou porque ela é uma carta que ela não tá tão cara assim, ela tá mais acessível, tá na faixa dos R$30, e ela é uma carta bem legal pela forma como a gente pensou pro deck funcionar. O Saw in Half, o que faz? Destrói uma criatura, e aí o controlador, se aquela criatura morreu, o controlador daquela criatura vai criar 2 cópias dela, só que aquelas cópias têm poder e resistência pela metade. Por que o Saw in Half está aqui? Ele não está aqui como interação, tá? Ele está aqui para mirar nas nossas coisas. Tem bastante criatura legal no deck que a gente pode querer fazer um Saw in Half nelas, a criatura vai morrer, a gente vai poder ter 4 efeitos dela, porque vai entrar 2 cópias, com o Yarok vão ser 2 efeitos por cópia entrando. Dá para abusar muito, e como o deck tem um pequeno pacotinho de Reanimate que o Rafa já usava, dá para voltar a criatura que morreu do cemitério para o campo também. Nossa, tá? É só maldade. É muito bom, é muito legal, muito legal. E tem algumas maldades para fazer com Saw in Half que vocês vão ver. É muito escroto. Putrefy. Já tinha. Destrói artefato ou criatura, genérico, bem legal. Sim. Side Coming é um counter que o Rafa já tinha. Frantic Search também bem legalzinho. E aí a gente começar pelo pacote de Reanimate que eu estava falando antes, que o Rafa já tinha. Unearth, Victimize e Dread Return, 3 cartas que reanimam.
Dread Return tem flashback, então a gente pode reanimar 2 criaturas com Dread Return. E aí a gente colocou Farseek e Rampant Growth. Por quê? Porque são ramp, né? É um ramp de 2 manas, é fácil de fazer. Eles buscam qualquer terreno da cor que a gente precisa. O Farseek não, tecnicamente, não busca floresta. Mas ele consegue buscar ilha ou pântano, e isso é muito bom. E o Rampant Growth que... O Farseek é até aquela coisa que o pessoal esquece. Ele não tá escrito básico. Só uma dica. Exatamente. Como a gente queria manter a base de mana dentro de um budget com manas que pudessem eficientemente entrar de pé, tem pouca mana com tipo no deck, porque a gente não colocou choque land na base de mana. Vocês vão ver depois. Mas é fácil de arrumar, tem bastante hoje em dia, tem bastante land com tipo básico que entra virado, que dá para colocar para fazer o Farseek ser ainda mais efetivo. Sim. Além disso, daqui a gente só adicionou o tutor diabólico também, além desses 2. Quase duplicata, que é muito forte nesse deck, é legal comentar, porque é um deck de ETB. Essa carta o Rafão já usava, e aí, mais uma vez, mostra o nosso ponto do porquê o Yarok de comandante. O quase duplicata cria uma ficha que é uma cópia de uma criatura que a gente controla. Por quê? Porque você pode abusar do efeito de entrar no campo de batalha daquela criatura. Isso é muito bom. Muito bom. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. E aí, como a gente tem um pacotinho de Reanimate, tem Aralme no meio do deck, a gente resolveu manter 2 cartas de draw que o Rafão já usava, que é a Compulsive Research e a Strategic Planning. Tá? A Compulsive Research, a gente vai comprar 3 cartas, e aí a gente ou descarta 2 ou descarta um terreno. E aí o Strategic Planning, a gente olha 3, põe uma na mão e 2 vão para o cemitério. Né? Então a gente pode jogar criatura no cemitério, pode jogar encher o cemitério, pode para poder reanimar depois. Isso também ajuda a gente a fazer algum planejamento de como que a gente vai jogar e às vezes não pagar custo de alguma criatura grande que a gente olhou ali, mas que a gente quer no campo. Né? Isso é muito, muito interessante. E agora vamos para o creme do deck. Agora o bagulho vai ficar louco. E eu vou começar falando de uma redundância que a gente colocou para o Burglar Red que o Rafa já usava, que é o Elder Fang Disciple, que faz exatamente a mesma coisa. Quando ele entra em campo, cada oponente descarta uma carta. Só isso. É uma peça de controle, ele entrou em campo, o oponente descarta uma carta, se a gente tiver o Yarok, descarta 2. Tirar 2 cartas da mão do oponente, caralho. E se tiver as redundâncias, isso aí só aumenta. Então vai 2, vai pra 3, vai pra 4, vai pra... Você faz o estrago. Exatamente. E contando que esses efeitos, eles normalmente trigam uma vez a mais. Então você tá com os 4 efeitos de duplicar que a gente tem no deck, 4, 5, né? Porque tem o Panharmônico, o Yarok, é isso. São 5, você tá com 5 efeitos, cada criatura que entrar vai trigar 6 vezes. 6 vezes. É muita coisa. Se você conseguir acertar todas as redundâncias, você limpa a mão da pessoa. Fácil. Não, você ganha o jogo. Você consegue acertar 6 redundâncias. Fácil, fácil. E aí, Baleful Strix, né? Pode falar, desculpa. Não, eu falar. Antes, vamos só mostrar a última redundância que a gente ficou de mostrar nas criaturas pra... Boa. Que daí a gente já fecha essas redundâncias. E daí a gente já fecha as redundâncias já do... Starfield Vocalist. Uma das melhores cartas que saiu recentemente. Ela é muito forte. Muito, muito forte. Ela faz exatamente a mesma coisa que o Yarok. Duplica a ITB de qualquer permanente que entrar em campo. Por que ela é forte? Apesar dela custar, ela é uma criatura, vocês estão vendo na tela, 4 manas, 3, 4. Só que ela tem o Warp. E o Warp, o que é? A gente pode castar aquela carta pagando o custo de Warp. E aí, no final do turno, a gente exila aquela carta e depois a gente pode castar ela do exílio. No próximo turno. Ou seja, paga 2 manas, casta o vocalista, faz tudo que tiver que fazer com ele, ele vai pro exílio. Ele estando no exílio, não corre nenhum risco de ninguém remover se ele estiver no exílio. Depois a gente casta ele de novo depois para abusar mais uma vez. Sim. É muito, muito forte, muito absurdo. Exatamente.
E nisso, agora a gente vamos começar a mostrar algumas das cartas que fazem o negócio rodar de verdade. Porque vocês vão ter que vai ter carta que vai dar draw, tem carta que vai destruir criatura, tem várias cartinhas de ETB básico, pacote básico de maioria dos decks de ETB. Então isso a gente vai abusar dessas habilidades. Só que agora a gente vai mostrar o porquê que a gente quer esses monte de ETB. O que que a gente vai fazer com esses ETBs? Exatamente. Aí vamos lá. Baleful Strix, primeira, todo mundo já conhece, todo mundo já jogou, já viu uma Baleful Strix entrando. 2 manas 1/1, voar Death Touch. Quando ela entra, a gente compra uma carta. Vem cá, Harry, deixa eu te pegar no colo, gato. Tá se esfregando em mim? Gato queria colo, mas não queria. É gato sendo gato. Gato sendo gato. Baleful Strix, quando ele entra em campo, a gente dá um draw. Uhum. Mais uma vez, pelo menos 2 draws a gente vai dar com Baleful Strix entrando em campo. No mínimo, ó. No mínimo. Coiling Oracle também, sabe? Coiling Oracle é bem legal, né? Porque é isso. Quando ele entra em campo, revela o topo. Se for uma land, vai para o campo. Se não for land, vai para a mão. A gente vai cavar 2 cartas. Provavelmente vai vir alguma land nas 2 cartas que a gente vai olhar para poder rampar, além de ter uma carta na mão. Muito legal mesmo. Uhum. Aí a gente tem o Ether Channeler, é uma carta que a gente colocou porque ele tem alguns potenciais interessantes aqui de controle de potencial de finalizar jogo também, tá? Por quê? Ether Channeler, vocês estão vendo, 3 manas, 2/1. Quando ele entra em campo, a gente tem 3 modos para escolher. Ou a gente vai criar um passarinho 1/1 com voar, ou a gente vai voltar uma permanente não land para a mão do oponente, ou a gente dá um draw. Com o Yarok na mesa, a gente pode dar 2 draws, vocês já sabem do esquema, fazer 2 bichos, a gente pode abusar de volta uma criatura e dá um draw, volta 2 criaturas que estão prejudicando a gente. Tem bastante coisa legal que dá para fazer com o Ether Channeler na mesa e trigando mais de uma vez. Tá? Aralme, vocês já sabem que já tava já era a antiga comandante. Era dele, Champion of the Wits. Também era uma carta que o Rafão já usava. Eu vou falar das cartas que o Rafão já usava também, porque tem bastante carta legal aqui, que é legal da gente comentar e mostrar da força do deck e do porquê que a gente acha que o Yarok é a melhor opção. Uhum. Champion of the Wits. Quando ele entra em campo, compra carta igual ao poder. Então, 2 cartas, com o Yarok 4 cartas. E ele tem Eternalizar por 7 manas. Eternalizar, a gente exila ele do cemitério e bota uma cópia dele 4/4. Se a gente eternaliza a Champion of the Wits, com o Yarok na mesa, são 8 draws. Encheu a mão. Caralho, 8 cartas é muita coisa, caverna, é muita coisa. E aí, assim, o deck tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 criaturas que fazem esse efeito aqui, tá? Saqueador, saco de carne. Eu não vou falar de todas. O deck tem 6 criaturas que fazem isso aqui. Quando ele entra em campo, cada jogador sacrifica uma criatura. Com o Yarok na mesa, todo mundo tem que sacrificar 2. Ah, mas a gente também vai ter que sacrificar. Vai, tá bom. Sacrifica um Champion of the Wits, sacrifica alguma outra coisa que a gente pode reanimar depois, com o Aralme ou com os reanimates que a gente tem. Então não tem tanto problema assim a gente perder as criaturas que a gente tem que estão na nossa mesa, porque a gente consegue trazê-las de volta. Tá? Como na maioria das vezes os decks dos oponentes se preocupam com criatura, isso aqui controla muito a mesa e é muito fácil de abusar. Caralho, é muito forte. Testemunha Eterna. Testemunha Eterna. Entra em campo, volta qualquer carta do nosso cemitério para a mão. Poder voltar 2 cartas do cemitério só com ela é muito legal. Sim. É muito legal. E aí tem mais um ramp, né? Com o Elfo da Floresta. Busca um terreno básico e coloca no campo, né? E aí busca uma floresta e coloca em campo. A gente rampa uma floresta básica, mas ainda assim é mais um terreno, 2 terrenos que a gente vai colocar em campo. Isso ajuda muito. Ajuda muito, é muito bom. Ajuda a ter bastante mana, né? Sim. Tombound Lich. 3 manas 1/3. Toque mortífero e lifelink. E o importante, quando ele entra ou quando ele causa dano, a gente dá um draw. E descarta uma carta. A gente vai dar um loot. E isso é legal porque ele tem Death Touch e tem lifelink. Ele vai matar basicamente qualquer criatura que tentar bloquear ele.
a menos que o bicho tenha a iniciativa, qualquer criatura que tentar bloquear ele vai morrer, porque ele tem Death Touch, então não importa se a criatura é 15/15. E é um draw a mais que a gente vai dar, né? Esse efeito de loot é muito legal para poder cavar a carta do cemitério e no ETB dele também. É muito, muito forte, muito bom. Reclamation Sage. Meu, clássico. Não tem muito o que falar. Ele vai lidar com os problemas que tiverem na mesa. Em vez de um só, vai lidar com dois. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou deixar para falar do Arqueomante no final, porque o Arqueomante é uma das peças de combo que a gente tem, tá? Sim. Chain Devil é mais uma redundância do Saqueador Saco de Carne. Evil Twin. O Evil Twin e o Vizir das Muitas Faces, eles estão aqui porque eles podem copiar uma criatura nossa para a gente ter mais efeito de ETB. E o Evil Twin, principalmente, a gente pode copiar a criatura do oponente, porque ele também tem a habilidade de poder destruir a criatura que ele copiou. Ou, Sim. desculpa, destruir a criatura que tem o mesmo nome dele. Se ele entra como cópia de um Vencer, qualquer Vencer que tiver no campo, a gente pode destruir ativando a habilidade do Evil Twin. Então isso é muito legal. E outra Muito, coisa, muito se, bom. por exemplo, se com essas cópias vocês copiam Starfield Vocalist, puta. Aí vocês já viram a maldade crescendo. Exatamente. E aí, Simulacro Solene, Não tem quando muito ele o que entra em falar? campo, a gente rampa, o Yarok vai rampar 2, se tiver o vocalista e o Yarok vai rampar 3. E, sem muito o que dizer. Ai, caralho. Eu tô É me muito. arrependendo de estar fazendo esse deck, mas tudo Aham. bem. Bom, vamos pular as coisas que são in condition e vamos falar primeiro das redundâncias e das coisas legais. Muldrifter Uhum. tem Evoke por 3 manas. Com Yarok na mesa, a gente vai comprar 4 cartas. Se quiser fazer ele por 5, é mais um bicho 2/2, mas 3 manas, compra 4 cartas. É muito forte, muito bom. Nossa. Muito bom. Young Necromancer é uma carta bem legal também. O ETB dele, a gente exila 2 cartas do cemitério para reanimar um bicho. Exilar 4 cartas para reanimar 2 bichos é muito legal, muito legal. Vocês já viram que a gente tem bastante coisa legal aqui no deck que a gente pode ser alvo de alguém querer matar, ou que a gente pode jogar no cemitério por qualquer coisa e querer trazer de volta depois. Então, o Necromante ajuda Uhum. muito, muito. A Baby Liliana, né? Porque se você olhar na arte dela, ela parece uma Liliana nenenzinha, né? Verdade, parece uma mini Liliana. Será que não é Liliana? Eu Pela acho que arte parece. Pela é arte parece. Liliana jovem. Sim, ela tá Vocês com aquela sabem disso, coroa. galera? Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários se a arte do Young Necromancer é a Liliana. Eu tô percebendo isso agora, parece muito a Eu Liliana. também nunca tinha reparado, não. É, que bizarro, né? Né? Caralho. Pô, E aí, Vorme do Massacre. Bird Wipe, velho. Um Bird Wipe com Mano, perna. vocês já viram, é um Bird Wipe num pauzinho, vocês já viram que o deck duplica ETB. A gente vai dar pelo menos -4/-4 para todas as criaturas. O trigger de morte vai trigar uma vez só, mas não importa, porque a gente vai limpar a mesa, né? Vai morrer criatura, vai morrer a maioria das coisas do board com o Vorme do Massacre na mesa. Meu, Então, -4/-4 você mata. Pelo mais maioria das criaturas em jogo você mata. tá quase Se tudo. E tiver, aí, se tiver pode mais falar. uma redundância for pra -6, aí com certeza você. E a melhor parte, ele é assimétrico, ele não vai pegar as suas criaturas. Exatamente, é só. Ah, tô jogando contra um deck de dragão. Tá bom, Starfield vocalista e Yarok faz o Vorme do Massacre. Reanima o Vorme do Massacre. -6, -6. Você vai matar quase todos os dragões que existem e você mata com o Vorme do Massacre. Sim. E aí, a gente vem para uma safadeza com o Vorme do Massacre. Que o Rafa já usava, Sepulcral Primordial. O Necromante o Rafa também já usava, tá? Sepulcral Primordial. 5, 4, 7 manas. Intimidar. Quando ele entra em campo, para cada oponente, a gente escolhe uma criatura no cemitério dele e reanima pra gente. Matou um monte de coisa com o Yarok. Faz o Sepulcral. Herói não, com Você vai massacre. reanimar com o Massacre. Faz o Sepulcral. Mais o Yarok na mesa, você vai reanimar pelo menos 2 criaturas por oponente. Ninguém vai ter bird e você vai estar com uma birdzinha recheada. Acho que dá para tentar ganhar o jogo desse jeito. Acho, talvez. Pá, fica aí o questionamento, né?
E a última bomba que o deck tem antes de falar das win conditions, que é o Diluviano Primordial. 7 mana, 5/5 voar. Quando ele entra em campo, para cada oponente, a gente pode castar uma instantânea ou feitiço do cemitério dele de graça. E aí, se aquela carta fosse ir para o cemitério, exila. Com o Yarok, mais uma vez, 2 instantâneas de feitiços do cemitério dos nossos oponentes. É muito recurso que a gente consegue ter. Porque as pessoas vão castar Optar, vão castar Ramp, vão castar Chaos Warp, vão castar coisas. Com o Primordial Diluviano, a gente consegue fazer aquilo. Às vezes você está jogando contra outro deck de cemitério. Nossa, isso aí tá E lindo. você consegue pegar o Reanimate que o cara usou e Uhum. usar para você. É É só muito vantagem, é só legal. vantagem. Exatamente. A- Exatamente. Agora a gente vai pra safadeza maior do deck. Exatamente. E aí, assim, eu vou começar falando do combo mais simples que tem de fazer e depois eu vou falar do combo que precisa de mais peças, tá? Porque um precisa de 2 e outro precisa de 3 peças. Dead Eye Navigator. MVP do deck disparado, tá? Dead Eye Navigator é a carta mais forte que a gente tem no deck. Ah, por que o Dead Eye Navigator é a carta mais forte que a gente tem no deck? Eu vou ler o que ele faz. 6 mana, 5/5 e ele tem Soulbound. O Soulbound, o que é? Uma habilidade que quando ele entra em campo, ele tem que parear com outra criatura. E aí a parte importante. Enquanto o Dead Eye Navigator estiver pareado com alguma outra criatura, as 2 criaturas vão ganhar a seguinte habilidade. Paga uma mana azul e uma genérica e blinka. E flica a criatura. Ela exila ela e ela volta para o campo. Ou seja, se a gente não tiver o combo, tiver só um barqueiro na mesa, blinkado com uma Vorme do Massacre, é board wipe enquanto a gente tiver mana para fazer. Blinkado com o Drifter, é draw vida inteira. Brincado com o Diluviano, todos os instantâneos feitiços, enquanto a gente tiver mana do cemitério dos oponentes, a gente pode pegar. Isso se você tá falando só as cartas de boa. Agora fala da maldade com ele. Aí, Peregrine Drake. 5 manas, quando ele entra em campo, a gente desvira 5 terrenos. Lembra que o nosso deck duplica TB, né? Se a gente tiver com o Yarok, a gente desvira só o Yarok, tá? Desvira 10 terrenos. E detalhe, o que que você pode. Você tem só 5 terrenos. Você Não vira os importa. 5, gera 5 manas, caiu o primeiro ETB. Você vai virar essas 5, em resposta você vai gerar mais 5. Exatamente. Mesmo que você só tenha 5 terrenos no campo, você consegue gerar 10 manas, porque são 2 triggers que sobem na pilha. Então, é a ordem que o Otávio falou. Deixa o primeiro trigger acontecer para desvirar os 5 terrenos. Aí, em resposta ao outro trigger que está na pilha, você vira os terrenos para gerar mana e depois desvira eles. E aí você vai ter 5 manas na pool e 5 manas de pé. Eu acho que com 10 terrenos dá pra você fazer bastante safadeza. Caralho. Sem contar que a gente está falando que isso é um combo. Então você paga 2 manas do barqueiro, exila o Peregrine Drake e volta ele pro campo, você vai ter mais, podendo desvirar mais 10 manas. Mana infinita. E aí a gente faz não só mana infinita, a gente faz ETB infinito. E aí é importante porque com mana infinita, a gente consegue parear o barqueiro com qualquer criatura que a gente tiver em campo e abusar de qualquer ETB que tiver em campo. Sim. Tá? Vorme do Massacre, Primordial, Muldrifter, qualquer ETB que a gente quiser, a gente faz infinito de qualquer criatura que tiver em campo. Mesmo que a gente compre a criatura depois, casta ela, pareia com o barqueiro, ETB infinito de novo da criatura que a gente quiser. Não faz Exatamente. diferença nenhuma. Eu vou falar do outro combo que faz a gente chegar no ETB infinito também, e depois eu falo das formas de ganhar depois que a gente tiver no ETB infinito, beleza? A gente vai precisar do Arqueomante, e aí eu vou falar do Arqueomante agora que eu não tinha falado dele. Quando ele entra em campo, a gente volta no instantâneo feitiço do cemitério para mão. Com o Yarok a gente volta 2. Peregrine Drake, que desvira 5 terrenos. E aí a gente vai usar ou o Displace ou o Ghostly Flicker, porque esse é um combo que a gente vai precisar de 2 criaturas. Então, Ghostly Flicker ou Displace, qualquer um dos dois, não importa, funcionam. Eles exilam 2 criaturas e voltam elas para o campo. E aí a gente vai naquele esquema.
O Peregrine Drake desvira 5 terrenos. O Displace e o Ghostly Flicker custam 3. Vai sobrar 2 manas na pool, das manas que o Peregrine Drake vai desvirar. Sim. Pra gente continuar fazendo esse loop e fazer mana infinita e ETB infinito do... Só que aí a gente tem ETB infinito do primeiro... A gente faz mana infinita com o Peregrine Drake. Depois a gente continua o loop com o Arqueomante e alguma outra carta que a gente quiser abusar de ETB. Não importa, tá? E aí, coisas que a gente pode fazer com o ETB infinito que são legais e que ajudam a gente a ganhar o jogo. Ninguém tem mão com Burglar Rat. A gente pode fazer um exército de passarinho 1/1 com voar, voltar todas as permanentes não terreno para a mão dos oponentes, comprar o deck todo, voltar qualquer carta da mão para a mão com a Eternal Witness, do cemitério para a mão com a Eternal Witness. A gente consegue destruir todos os encantamentos e artefatos com o Sage. Reclamation Sage. Com o Vencer, a gente volta todas as permanentes dos oponentes para a mão deles, porque o Vencer, 4 manas, 2/2, flash. Pode fazer ele com um instantânea. Quando ele entra em campo, a gente volta uma permanente ou mágica para a mão do dono. Você pode usar ele em resposta a alguma mágica, e aí você pode anular uma mágica incauterável, né? O cara fez um veto de Dovin, resposta Vencer, volta o veto de Dovin para a mão do cara, não tem mais nada anulando, porque você não anulou o veto de Dovin, você voltou para a mão. Mas ele volta permanente, então você pode voltar terreno para a mão também. E aí entra nesse estado. Se você tá com um loop de ETB infinito, você consegue voltar todas as cartas, incluindo todos os terrenos, para a mão dos oponentes. E aí ninguém fica sem nada para você ganhar o jogo. Sim. Do mesmo jeito, a Acidic Slime. Quando ele entra em campo, destrói um artefato, um encantamento ou terreno. E é isso. A gente vai destruir encantamento, vai destruir artefato e vai destruir terreno com a Acidic Slime. Tá? E antes que vocês falem, não, isso não torna o deck B4. Porque o deck não tem Massland Denial. É um combo que a gente está precisando de 4 cartas para ganhar o jogo, pelo menos. Sim. Tá? É um combo de 4 cartas que é interagível a todo momento e é super telegrafável. Não é uma carta que vem do nada. Exatamente. Tá? E aquela coisa, você não é obrigado a destruir os terrenos. Exatamente. E outra parte... E aí tem aquela história. Se não quiser jogar com a Acidic Slime, pode tirar. O Vencer vale a pena manter, porque o Vencer é uma carta boa para responder qualquer mágica. Sim. Mas se não quiser, pode tirar o Acidic Slime e trocar por alguma outra coisa que também não tem problema. E agora vem os finisher mesmo. Shimmer Creep, criatura nova que saiu agora em Lorwyn, que veio no pré-con da Ashley. 3/5, 5 manas, ameaçar. Ele tem Vivid. E aí o que faz o Vivid? Quando ele entra em campo, cada oponente perde X de vida, sendo X o número de cores entre as permanentes que a gente controla. É um deck de 3 cores, então a gente vai dar pelo menos 3 de dano. Mas isso não importa, porque como a gente vai fazer ETB infinito, a gente vai dar dano infinito. Que é a mesma coisa do Grey March. E vamos ganhar a vida infinita, né? Uhum. E aí o Mercador Cinzento... O Mercador Cinzento, na realidade, é mais forte. Sim. Porque a quantidade de vida que a gente vai ganhar é muito maior. Por quê? Mercador Cinzento de Asfodeu. 5 manas, 2 pipi preto, né? 2 símbolos pretos, 2/4. Quando ele entra em campo, cada oponente perde X de vida e a gente, sendo que X é a nossa devoção ao preto, e aí a gente vai ganhar o total de vida perdido. Então, se a gente tiver com o Mercador e o Yarok, devoção é 3. Todos os oponentes vão perder 3 e a gente vai ganhar 9. Porque 3 vezes 3 é 9, né? Cada oponente perdeu 3 e a gente ganha 9 de vida. Não, a gente vai ganhar mais. Só que exatamente não, a gente vai ganhar mais. É exatamente. É só isso. Não, a gente vai ganhar mais. Você vai ganhar o dobro. E a galera vai perder o dobro. É simples assim. Só que aí exatamente... tem o Yarok na mesa. Então, ao invés de ganhar deles perderem 3 e a gente ganhar 6, desculpa, 9, eles vão perder 6 só com o Yarok.
eles vão perder 6 e a gente vai ganhar 18. Se tiver o Starfield Vocalist também, eles vão perder 12 e a gente vai ganhar 36. Não, 24, não? Não, 18. Não, é 24, porque é mais 24. 9, né? Não, Isso. 27. Eu sei que, meu, a gente vai. É exponencial o bagulho, mano. Vai ficar muito louco. E na verdade, a questão não é nem essa, meu. Se vocês conseguirem fazer TB infinito com esses bichos, não importa quanto você vai ganhar de vida. Você vai ter matado a galera antes. Exatamente. Caralho, isso é muito legal, tá? Muito legal. O deck E ficou aí, assim, forte, bem forte. é um B3 bem legal. O deck já era um B3. Se vocês olharem na lista, o Rafa colocou o deck dele como B2. Faz tempo que o Rafa não joga a mesa. A última vez que o Rafa jogou Commander foi antes do sistema de bracket, tá? Sim. Nós acreditamos, pela nossa experiência jogando contra o deck original que o Rafa mandou pra gente, que ele é um B3, não um B2. É um B3 mediano, assim, não é um B3 high level, nada, mas é um Mas é um B3. B3. É um Esse B3. já é um B3 mais forte, já é um B3 mais consistente. Exatamente. E a base de mana? A gente só corrigiu a curva de mana, corrigimos com bastante dual land. A maioria das lentes que a gente colocou não tão caras para comprar, é uma base de mana que dá para fazer, bem consistente. E analisando agora o deck, a gente só esqueceu de colocar uma land que cairia como uma luva, que é a que deixa você sem limite de mão. Torre do Mas não Relicário. precisa de Torre do Relicário. Meu, a gente vai dar muito draw. Não, mas não precisa, porque a gente reanima. Deixa eu jogar no cemitério também, se precisar. Sim, Não mas precisa. Mas é isso. Se vocês quiserem usar a Torre do Relicário aqui também, pode usar, não tem problema. eu só pensei nisso agora, nesse exato momento que a gente está gravando. Não tem problema. Não tem problema. Tipo assim, eu não acho de verdade necessário Torre do Relicário nesse deck. Uhum. Eu acho que a gente corrige bem a curva e eu acho que a gente vai conseguir usar recurso suficiente para não precisar se preocupar com o limite de carta na mão. Mas, se quiser colocar, dá para colocar também, não tem problema. E agora a gente vai falar do comandante que a gente sugeriu também como segunda opção. Exatamente. Porque é isso. Como a gente já jogou contra esse deck da Aralme, a gente sabe que apesar do deck ser um deck de Aralme de cemitério, o foco é abusar do efeito das criaturas que vão entrar em campo. Porque a Aralme vai fazer a gente, na maioria das vezes, ter 3 efeitos de ETB da criatura. Por isso que é a Aralme. Por isso que a Aralme é forte. Porque ela duplica a ETB, com muitas aspas. Sim. Né? Mas é um deck de cemitério. E aí, se vocês quiserem manter essa estratégia de reanimar a criatura do cemitério, ao invés de focar no ETB, a nossa sugestão, Mestre Transcendente, The Master Transcendent de Fallout. Só trocar. Quando ele entra em campo, a gente vai ganhar Hard Counter para conseguir a gente dar self-mill. Quando a gente mila, ele vai milar a criatura provavelmente, ele pode reanimar. Você pode só trocar. Eu não acho que vai ser tão efetivo só trocando. Teria que fazer algumas mudanças. E aí teria que tirar Panharmônico, as 4 cartas que duplicam ETB, eu tiraria para colocar, talvez as 4 não, mas deixar o Panharmônico e a Virtude. Eu coloquei Starfield, deixaria o Starfield Vocalist e o Panharmônico só. E talvez jogar o Yarok no meio do deck, e dá para tirar esses 2 e colocar os Ripples of Undead, que é aquele encantamento preto que todo turno a gente mila, e tem um outro encantamento preto também que a gente mila a carta todo turno, para a gente sempre ter carta no cemitério para poder abusar do efeito do Master Transcendent. Mas é pouca coisa. Sinceramente, são 3, 4 cartas que precisa para fazer essa mudança. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que o Yarok faz o que o deck da Aralme quer fazer, que é abusar de ETB. Sim. E o deck faz isso de forma mais efetiva, porque o Yarok duplica ETB, te dá uma opção a mais de verde de ramp, com mais possibilidade de ramp. Ele é bem legal, ele é um comandante bem legal. Eu acho que é um deck que... Eu acho que ele dá mais consistência pro deck, essa que é a verdade. E abre mais possibilidade para o Rafão fazer maldade contra a gente. O pior é que vai ser contra a gente, isso que me dói. Bem, gente. Caralho. Esse foi mais um deck velho.
Espero que vocês tenham gostado. Esse deck aí foi feito com bastante carinho, bastante safadeza, porque a gente conhece o dono. Então, só não esquecendo de quem chegou até agora, até aqui, curtir, compartilhar, comentar, para dar uma força pra gente conseguir chegar aos 1000 inscritos no nosso canal. Sempre quando for comprar nossos parceiros, não esquecer TCG Inbox, cupom Lhama5, para Dos Reis, cupom Lhama10. E é isso aí, galera. Até a próxima. Salve, Caverna. É nóis.